Tranquilo. Boa noite. A graça e a paz. Abra a sua Bíblia aí, por favor. Salmo 139. O tema do ano é Deus conosco. Quero agradecer à igreja ao convite que me faz de pregar aqui esta noite. É que faz tempo que eu não prego, hein, meus irmãos? Mas, lógico, estou brincando. Vamos ler aqui Salmo 139. Graças a Deus, Deus tem abençoado a nossa comunidade. Temos ouvido a palavra de Deus pelos outros pastores da comunidade. Isso tem sido uma bênção. E nós terminamos hoje o Sermão do Monte, né? Tem mais uma? Ah, ok, é verdade. E aí entraremos em 1 Pedro. Então, vai lendo aí a carta de 1 Pedro, você que vem pelas manhãs, que pela manhã nós vamos estudar a primeira carta de Pedro. Esse é o meu salmo predileto. Quem conhece esse salmo, levanta a mão aqui que... A maioria, né? Esse é o meu salmo predileto. Ele me conquistou a primeira vez que eu o li. E ele diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas, sonda, penetras o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por trás, por diante, e sobre mim pões a mão. A mão do Todo-Poderoso está sobre mim e sobre você. Louvado seja o nome do Senhor. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, eu não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me sustentará. Veja que a mão está sobre mim e sob mim. É uma coisa maravilhosa. A destra do Senhor me sustentará. Se digo as trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te são escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, ou seja, nada pode me ocultar da presença e do conhecimento e do poder de Deus. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio da minha mãe. Eu não sou um acidente. Mesmo que meu pai e minha mãe não me quisessem, eu não vim a este mundo por um acidente. A mão do Senhor me criou. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, uma referência ao ventre da mãe. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, um feto. E no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados. Quando nenhum deles ainda havia, que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se eu cantasse, excedem os grãos de areia que existe no mundo inteiro. Contaria, sem jamais chegar ao fim.
Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos de mim, homens de sangue, aqueles que praticam a iniquidade e são rebeldes contra Deus. Eles se rebelaram insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, não abomino os que contra ti se levantam, aborreço com ódio consumado, para mim são inimigos de fato, os inimigos de Deus são meus inimigos, mesmo que eu não queira. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Lindo, não? Maravilhoso. É o salmo, é o meu salmo, é o seu salmo. É o que Deus diz sobre mim, sobre você, sobre Davi e sobre todos nós. Eu gostaria de dar como título deste salmo a visão da glória de Deus e tentar considerar com vocês as profundas implicações da manifestação da glória de Deus. Meus irmãos, quando a gente fala sobre a glória de Deus, nós estamos falando sobre a manifestação de Deus. E a manifestação da glória de Deus sempre apresenta um propósito concreto em relação ao ser humano. Nunca é estéril, improdutiva. E a Bíblia diz, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, pelos pais e profetas, hoje nos fala em Jesus, uma referência à manifestação da glória de Deus em Jesus. Ela se manifesta de diversas maneiras e ela comunica conteúdos que têm tudo a ver com aquilo que Deus vai realizar na vida humana. Quando a glória de Deus se revelou a Moisés, você sabe o que Deus revelou a Moisés? O nome de Deus. Deus revelou a Moisés uma coisa que naquela cultura tinha um profundo significado. Aquele que conhece o nome de alguém tinha quase poder sobre aquele que é conhecido. Isso nas culturas pagãs, com relação aos deuses, por exemplo. Mas Deus revela o nome e é a revelação dele. Nome representa a essência de Deus. E a correspondência da revelação dessa parte mais íntima de Deus é que ele ia separar um povo para ser seu povo íntimo, particular, que andaria com ele, revelaria a sua glória e da libertação desse povo do Egito. Veja, a revelação não é estéril. E ela sempre tem uma correspondência com a vida concreta, a realidade da vida como ela é. E eu gostaria de ver essas implicações, e a minha convicção, Davi está falando sobre uma experiência da glória de Deus, mas também em aspectos particulares. Davi viu o que Moisés viu de uma outra maneira, que Ezequiel viu de uma outra maneira e que todos os outros viram, mas Davi viu algumas coisas da glória de Deus de uma maneira muito peculiar. E ele está falando da experiência dessa glória na vida concreta. E o que Davi viu? Nós estamos falando de 3 atributos de Deus, 3 perfeições de Deus. Davi viu a onipotência de Deus, Davi viu a onisciência de Deus, e Davi viu a onipresença de Deus de uma maneira muito peculiar. E ele está relacionando o que ele viu à sua existência concreta, porque há um abismo entre a visão transcendente de Deus e a situação concreta humana, que é rompido pela manifestação da glória de Deus, que se revela na concretude da existência, e não como uma
alternativa, como uma possibilidade, mas como uma manifestação concreta. Teologia não é o que nós compreendemos sobre Deus. Teologia fala, ou os atributos, ou a glória de Deus fala de uma manifestação onde o homem tem participação sempre. E aqui, Davi se mostra participando da experiência da glória de Deus. Ele vai falar na vida dele de como ele experimentou a onipotência. Onipotência, Deus é todo-poderoso, de tal maneira que ninguém pode resistir à sua vontade, e ninguém pode frustrar os seus planos. Ele é onisciente de tal maneira que ele sabe todas as coisas e ele nunca poderá aprender, por toda a eternidade, todo o conhecimento que existe, Deus detém, Deus sabe tudo, por isso onisciente. Ele é onipresente porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, e a todo tempo, e ele está presente mesmo que nada possa detê-lo, nem mesmo o cristão. E aí, aqui, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você é que quando Deus revela a sua glória, Ele revela aspectos da sua atuação no mundo, como eu acho que eu coloquei aí, mas eu gostaria de, inclusive, dizer que mais do que a sua atuação no mundo, quando Deus revela a sua glória, Ele manifesta a sua atuação em mim e em você, no homem, no ser humano. E aqui, quando ele fala da onipresença, eu achei tão interessante que eu já vou me referir ao texto, mas ele vai dizer em todo o Salmo que Deus é onipotente e que Ele experimenta desse poder, que Ele é onisciente e que Ele experimenta desse saber, que Ele é onipresente e Ele experimenta dessa presença, e que essa presença é uma presença que é capaz de impactar de uma forma poderosa aquele por quem ela em quem ela é manifestada. Bom, quando a gente fala sobre teologia, nós temos um problema. Porque eu vou fazer uma pergunta aqui e quero que você responda sim com um levantar de mão, tá bom? Sim com mão. Quem acredita que Deus é onisciente? Ajuda aí a dinâmica. Oh, que bonito. Beleza. Quem acredita que Deus é onipotente? Quem acredita que Deus é onipresente? Glória a Deus. Porém, tem um problema. A maioria de vocês aqui já viveram, ou talvez estejam vivendo, e perguntando para si mesmo: onde é que está a manifestação do poder de Deus na minha vida? Cadê? Onde está essa sabedoria, essa arte de viver com qualidade e de conhecimento profundo de Deus? Onde está? Onde está a presença de Deus na minha vida? A maioria de nós, talvez você esteja fazendo essa pergunta. Gente, eu acredito tanto no poder de Deus, e por que as coisas não se resolvem? E aqui, meus irmãos, nesse salmo, Deus vai dizer algumas coisas interessantes. Eu quero dizer para você que este salmo diz que Deus é, principalmente, não um resolvedor de problemas. Diretamente, Deus não é um resolvedor de problemas. Porque você sabe quando a gente fala sobre onipresença de Deus, onisciência de Deus, onipotência de Deus, nós já relacionamos essas perfeições de Deus às profundas necessidades que nós encontramos na vida e criamos expectativas de que
porque Ele é poderoso, porque Ele sabe tudo, porque Ele está presente, que Ele tem que resolver os meus problemas. Então, assim, que problemas? Eu estou falando de problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas de doença, problemas familiares, relacionamentos entre pai e filhos. E nós acreditamos, ao pensar na manifestação da glória de Deus, que Deus é primordialmente um resolvedor de problemas. E aí, você vai até fazendo pactos com Deus, você vai fazendo promessas para Deus, você vai construindo uma expectativa, e inclusive algumas pessoas dão o dízimo, na expectativa de que Deus, ao receber a sua oferta, resolva os seus problemas financeiros. A gente vai falando do poder de Deus, da expectativa de que Deus milagrosamente traga cura para os meus problemas de depressão. Nós vamos criando expectativas de que haja uma intervenção de Deus por causa do poder, da presença e do fato de que Ele sabe tudo, que Ele resolva os problemas conjugais da minha vida, as minhas dores, as minhas aflições, os meus problemas emocionais, os meus problemas psíquicos, as minhas dificuldades financeiras. Ou seja, Deus tem que ser um resolvedor de problemas. E é interessante, todos nós aqui que conhecemos a palavra de Deus, ficamos indignados quando um pastor manipula a fé em benefício próprio, não é mesmo? Você vê um pastor pregando e ele usa a fé para manipular as pessoas para contribuir, trazerem dinheiro para a igreja, darem ofertas substanciais e tal, e você percebe que é uma manipulação em benefício próprio. Quando você vê pessoas manipulando a fé em benefício próprio, nós ficamos indignados. Mas o problema é que o crente faz exatamente isso. Ele tem um tipo de fé que ele quer manipular para quê? Para que Deus seja o resolvedor dos problemas da sua vida. Ou seja, é o mesmo critério daquele falso pastor que manipula a fé, manipula as pessoas, para que Deus seja um resolvedor de problemas. Os cristãos fazem isso. E neste salmo, Deus não é um resolvedor de problemas. Deus é um resolvedor de pessoas. E essa é a questão mais importante. Por quê? Porque quando Deus resolve as pessoas, Ele ajuda as pessoas a resolverem os problemas. Meus irmãos, eu estudei teologia, eu estudei psicologia, e sou um leitor razoavelmente dedicado, leio bastante. Mas os meus problemas financeiros, os meus problemas emocionais, os meus problemas conjugais que a minha esposa produziu em mim, o que nós produzimos um no outro, não foram resolvidos de forma direta por Deus. Não aconteceu um milagre que Deus veio e converteu o coração da minha esposa a mim, e converteu o meu coração a ela, e aí nós passamos a ter uma vida de harmonia. Não foi assim. Não é assim. Não é assim que funciona. O problema é que nós criamos uma compreensão de fé tão esquisita, que nós achamos que Deus, Ele vai entrar na vida do outro, e eu sempre fiquei nessa expectativa. Um dia minha mulher se converte, Senhor, e eu tenho certeza que ela fala, um dia meu marido se converte, ele vai ser um servo fiel e tal, esperando um milagre acontecer, e esse milagre não acontece. Porque para Deus resolver os problemas conjugais, os problemas financeiros, seja lá qual for o problema, Ele tem que resolver você. Então assim, eu estudei para ter uma vida mais confortável, e a pessoa não precisa ser crente para ter uma vida mais confortável, basta trabalhar e estudar. De uma forma geral, é assim que acontece. Lógico,
O mundo é injusto. Então tem gente que estuda muito, trabalha muito e continua tendo dificuldade. Tá? Mas a regra geral é que não precisa ser crente para que essas coisas aconteçam. Então Deus, Ele quer resolver pessoas. E é interessante porque, olha só, o que o salmista vai dizer. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. A palavra não chegou, a língua Tu conhece. Cercas por trás, por diante. É curioso esse texto, porque nesse texto, aqui quando a gente vê um exemplo da manifestação de Deus, o que Davi vê é uma manifestação, Davi sabe que a manifestação do saber, do poder e da presença de Deus não atua para resolver os problemas dele. A presença, o conhecimento, o saber e o poder de Deus atua para resolver Davi. E em grande medida, quando nós permitimos que Deus resolva a nossa vida, nós temos graça de Deus para resolver os nossos problemas. Mas a questão é que, me parece que, apesar de Davi saber disso, parece que ele está descrevendo aqui eu gostaria de deixar isso suspenso para você no Salmo. Davi está descrevendo uma presença, uma presença concreta na nossa vida. Presta atenção. Deus está de forma concreta dentro de você. Ele está dentro de você em termos de poder, presença e sabedoria. Então ele vai dizer assim: Deus, olha, o Senhor conhece os meus pensamentos, o Senhor conhece o meu falar, o Senhor conhece o meu comportamento, não há lugar onde eu vá que o Senhor não esteja presente. Então, ele fala de uma presença concreta, mas não uma presença que atualiza a sua manifestação em nós. Porque até aqui ele não diz o que Deus fez por estar presente. Concorda comigo? Ele fala assim, ó, Deus está presente, Ele conhece, Ele sabe. Porque, meu irmão, há uma diferença entre a presença de Deus concreta e a presença de Deus efetiva. A presença de Deus concreta é uma realidade para todo crente. A atualização em nós dessa presença, a presença concreta experimentada e operando em nós o que tem que operar, é uma outra realidade. Ou seja, Deus é uma presença potencial que está fazendo sombra, como o ar que cerca a sua existência, num poderoso potencial de transformar seu pensamento, o seu andar, o seu deitar, todos os seus caminhos. Tudo que você fala, Ele está aí. Não há lugar para onde você vá que esse poder potencial pronto para transformar a sua vida não esteja presente. O que ele está dizendo é isso. Ou seja, experimentar profundamente o saber de Deus, experimentar profundamente a presença de Deus, experimentar profundamente o poder de Deus, ainda é uma experiência potencial. Entenderam isso? Se você não entendeu, eu vou explicar daqui a pouco. Porque ninguém aqui está livre dessa experiência. Davi não está falando de um privilégio de ter uma experiência com a glória de Deus, onde Deus revela coisas para ele. Mas essa presença, para todos nós, é sempre um poder concreto, potencial, não efetivo. E aí, uma outra coisa que a gente vê no Salmo, que é essa ideia de que a presença de Deus em nós, na revelação da sua glória, e com os seus atributos, sempre terá, como ensina o Paul Tillich, uma correspondência concreta na vida cristã. Concreta. Não é uma questão de opção,
não é uma questão alternativa. Na verdade, quando Deus revela coisas, perfeições, atributos dele, Ele revela algo na sua transcendência, mas que tem uma correspondência imanente, ou seja, dentro da concretude da vida, da experiência ordinária, da experiência regular. Quando nós estamos, a mulher está cozinhando, o homem está lá nos seus afazeres, quando ela está cuidando dos filhos, quando você está se relacionando em amor, não importa o que você está fazendo, a presença de Deus tem uma realidade concreta na sua vida. Você quer ver um exemplo? Vou provar para você o que eu estou dizendo. Atributo de Deus, onisciência. Qual é o aspecto concreto da onisciência de Deus na vida cristã? Paulo diz lá: nós temos a mente de Cristo. É progressivo isso? Não. Diz: você tem a mente de Cristo. Você tem a possibilidade de enxergar com profundidade o que a mente racional, não possuída pelo divino, não tem. Eu penetro na profundidade da realidade. Cristo, ao me dar a sabedoria, sua mente, eu vejo as pessoas mais do que apenas no sentido biológico. Eu vejo as pessoas na sua grandeza intrínseca. O ser humano criado para um destino glorioso, a despeito do ser humano, a despeito de nós, mas um plano maravilhoso. Ele atua em mim e ele faz a minha mente produzir e penetrar dimensões que só o homem espiritual, como diz a Escritura, nós penetramos, diz Paulo, as profundezas de Deus. Isso é uma realidade, tá? Isso não é uma alternativa. Segunda coisa, qual é o correspondente da onipotência de Deus? O poder do Espírito Santo em nós. Meus irmãos, a Bíblia, quando fala do poder do Espírito, ela diz assim: o Espírito Santo... Benjamin, por favor, traz essa água para mim, por favor. Obrigado. Pode jogar. Aqui tem habilidade. Quando a Bíblia fala do Espírito Santo, e eu digo para você que nós fomos enganados a vida inteira, ela diz assim: Deus não dá o Espírito por medida. Meu irmão, não é por oração, não é por jejum, não é por santidade, é pela cruz. Na cruz, a Bíblia diz, Ele te deu o Espírito. E lembra o que Paulo diz em Atos 1:8? Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito. E Paulo diz: e quem não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Então, a experiência com o poder do Espírito é uma realidade concreta. Deus deu para você, para cada um de nós, o Espírito sem medida. Mas lembra do que eu falei até agora? A presença de Deus, ela é potencial. Qual é a correspondência da onipresença de Deus na minha vida e na sua? É o que Paulo diz em Gálatas. O que ele diz? Ele fala assim: Cristo, aleluia, vive em mim. O Deus eterno fez de mim santuário. Isso não é progressão, não é alternativa. Meu irmão, eu tenho o poder de Deus em mim, eu tenho a mente de Deus e eu tenho em mim a presença do Altíssimo. Plenamente. Naquilo que é possível um homem receber em termos de plenitude. Por isso, este salmo, ele vai descrevendo essas realidades. Davi, apenas aquilo que Deus é capaz de fazer, mas me parece, a impressão que eu tenho, é que enquanto ele fala dessas realidades, é como se esse poder, esse saber,
esse poder, esse saber, essa presença, estivesse ali, e estivesse em todo o lugar, em cada dimensão, em cada aspecto da sua vida, como se estivesse, sabe, respirando do seu lado, respirando ali, pronto para tornar o poder, o saber efetivo na sua vida. É como se essa presença, esse poder, esse saber, essa sabedoria, essa onipresença está ali respirando, sabe, querendo sair do potencial para se tornar algo concreto e real. Mas ele descreve essa presença de Deus como uma realidade concreta, mais ainda em termos de manifestação potencial, que não se atualiza dentro de mim. Quando este poder sai daquilo que é potencial para aquilo que é real. E eu vou dizer para você que 3 coisas precisam acontecer. Estou caminhando para aquilo que a experiência da glória de Deus gera em mim e em você. Eu coloquei essa coisa do fascínio e temor, mas antes de dizer isso, eu quero dizer para você o seguinte. Isaías 45:15 diz assim: verdadeiramente, tu és um Deus misterioso. Sabe o que é mais extraordinário em Deus? Deus é um Deus que se oculta e se revela, e mesmo que Ele se revele, Ele continua sendo um Deus misterioso. Por quê? Porque ninguém pode conter, deter, portar toda a glória de Deus. Ele sempre será um Deus misterioso. E aí, a experiência de Davi vai mostrar 3 resultados e participações do homem que torna efetiva a experiência deste poder potencial. E eu quero dizer para você quais são aqui no texto. Primeiro, o que Deus faz para tornar esse poder mais do que uma descrição de que Ele conhece seus pensamentos, que Ele sabe onde você vai, que Ele está presente no andar, no deitar, que Ele conhece todos os seus caminhos. O que nós precisamos para que isso se torne mais do que essa compreensão de que Ele está aqui respirando sobre o meu cangote o tempo inteiro, querendo transformar a minha vida? O salmista vai dizer, a primeira coisa é que quando Deus se revela, você tem uma experiência de fascínio. Fascínio. Eu poderia chamar de deslumbramento, de assombramento, admiração, de estar estupefato, de estar maravilhado, de estar diante de alguma coisa que você, na verdade, fica inclusive sem palavras. É essa a experiência que Deus quer me dar quando Ele me revela essas grandezas das suas perfeições. Olha o que Ele diz. Veja alguns dos versículos. Veja se não descreve o fascínio. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Eu não posso atingir. Olha, é a admiração dele. Para onde eu fugirei? Para onde eu me ausentarei da tua face? Olha o que ele diz, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras, e veja o que ele diz, hein? As tuas obras são admiráveis, e olha, é o que eu e você deveríamos dizer, tá? Você que teve uma experiência com Jesus. E isso aqui é a experiência concreta que Deus coloca no coração do ser humano. Ele diz assim, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Meus irmãos, eu sei que Deus é tremendo, admirável. Ele é motivo de êxtase. Deus é motivo de celebração. O Senhor Jesus é motivo de alegria. Ele revelou a glória de Deus. Ele é a exata imagem do Senhor. Se revelou de uma forma diferente, mas
A glória estava ali na cruz, naquele homem ensanguentado, naquele homem sofredor, naquele homem de dores. A glória de Deus estava ali de uma maneira extraordinária que nós recebemos por revelação do Espírito e da palavra. A glória. Olha o que ele diz, 17. Que preciosos para mim, ó Deus, são teus pensamentos. É grande a soma deles. Eles são como maiores do que a areia do mar. Se eu contasse, jamais chegaria. O que é isso? Quando Deus atua na vida de alguém e revela aspectos da sua glória, e eu não sei, porque como eu falei para você, Deus não vai revelar a sua glória plena de uma vez para ninguém, porque ninguém aguenta um negócio desse. Mas olha, Ele revela a glória para Eliane, aspectos dessa glória. Ele revela aspectos dessa glória para o pastor Israel, meu amigo, prazer ter você aqui. Ele revela aspectos da sua glória para o Benjamin. E quando nós vamos pregando aqui na comunidade, Benjamin, Bruno, Pedro, pastor Paulo, pastor Fernando, Deus vai revelando aspectos dessa glória. E Ele revelou para ele que não revelou para mim de uma forma clara. E a minha esposa continua encantada com a última mensagem do Benjamin. Eu já falei para ele, não vai pregar mais aqui. Ai, o pastor Benjamin pregou, ele parecia, sabe, um gigante. Eu falei, não prega mais aqui. Está lá, está falando até hoje. Entendeu? Porque Deus vai dar para você, com uma maneira própria, o que Ele não me deu. Entendeu? E aí, quando a igreja começa a abrir o seu coração para Deus, Deus vai revelando a sua glória. E aí, Ele vai instalando em nós um poder potencial. É potencial ainda. Mas qual é a outra reação aqui? É o estado de temor. Do 19 ao 24, ele vai dizer, tomara que Deus elimine os perversos. É temor do mal ser eliminado do mundo, em todo mundo, em qualquer lugar, porque Deus é santo, Deus Ele não coabita com o mal é destruidor, o mal, e olha, cuidado, tá? Porque mal, pecado na Bíblia, a gente fica achando que pecado na Bíblia é virtude moral, ou desvirtuamento moral. E eu quero dizer para você que santidade na Bíblia não é transformação ética e moral. Não é isso. Isso é o resultado. Você sabe o que é santidade na Bíblia? É quando você tem uma percepção da glória de Deus, você rende. Você, incondicionalmente a Deus. Porque assim, ser virtuoso, o Bruno inclusive falou sobre isso hoje, né, Bruno? Ser virtuoso, qualquer pessoa não crente pode ser. Mais do que a maioria de nós. Você tem ateus aí que são bons pais, bons maridos, não traem, honestos, trabalhadores, mas eles não fizeram algo que é muito difícil. O ser humano é inclinado para o mal, o ser humano tem uma inclinação de querer ser o senhor da sua vida, ele resiste a colocar a vida dele sob qualquer jugo, mesmo que seja o de Deus. Então a santificação é a rendição do ser humano egoísta, orgulhoso a Deus. Isso é santificação. A partir daí, os processos vão acontecer. Mas esse é o problema. Então aqui ele diz assim, esse temor, ele quer ver o mal do mundo sumir. E aí no 23 ele revela esse temor de uma forma muito especial. Olha aí, sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Como um instrumento que entra dentro de mim e examina intentos, motivações, desejos escusos, coisas ocultas, pensamentos, atitudes. Senhor, sonda-me, conhece o meu coração e prova-me e conhece os meus pensamentos. Isso aqui é temor.
Porque o que é temor, meu irmão? É medo? É medo. Mas medo do quê? Tem que qualificar esse medo. Sabe o que é temor? Eu tenho medo de pecar contra Deus, não porque com medo de punição. Não, o meu temor é aquilo que Deus revela para mim, para ser incorporado na minha vida, significa vida, vida plena, significa transformação verdadeira, significa uma relação apropriada com o mundo, com as pessoas, é vida. E o contrário disso nas Escrituras é morte. O meu temor é quando eu não vivo o plano de Deus para a minha vida, eu vou experimentar morte, morte. Porque isso é a realidade das pessoas que não submeteram a sua vida ao Senhor. Elas são orgulhosas, elas têm moral, mas colocar a vida sob o Senhor, o senhorio de Deus, e quebrar a resistência do orgulho do coração, e render e falar, eu não sou dono da minha vida, eu não tenho controle sobre meus pensamentos, eu não tenho controle sobre a vida e sobre a morte, eu preciso depender, as pessoas não querem isso. Temor é saber que o que Deus revela é a revolução da vida em mim, e o contrário disso é morte. Eu tenho medo de não experimentar a plenitude da vida, então eu tenho temor, eu me afasto de tudo que é mal, temor. Aí eu digo, Senhor, sonda-me. Mas até aqui ainda é poder potencial. Terceira coisa importante, e aí é definitiva, para que o poder potencial de Deus se torne um poder transformador na sua vida, está lá no versículo 24. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me, conduz, dirige, seja o Senhor da minha vida. Isso aqui é o que transforma esse poder potencial em poder concreto na minha existência. Sabe por quê? Deus deu para você uma personalidade completa. Eu faço resistência a você e você faz resistência a mim. E eu faço resistência a Deus e Deus faz resistência a mim. Está lá em Gálatas, diz lá, o Espírito luta contra a carne luta contra o Espírito. A gente fala isso como se a carne fosse alguma coisa fora de mim. A carne é você. É você nas condições da existência. Eu e você fazemos resistência à obra de Deus na nossa vida. E Deus, Ele respeita a estrutura da vontade, da deliberação que Ele deu para o homem. Então, o poder potencial de Deus está sobre mim, mas Ele só vai entrar em operação quando eu disser para Deus, eu quero. Essa é a questão. E eu quero não pode ser trivial. Você sabe por que eu tenho dificuldade? Eu faço, tá? Eu faço apelos. Mas eu tenho dificuldade com apelos. Porque assim, quando você faz um apelo, nós estamos num clima aqui emotivo, né? Música, você está sensível, vem com uma pressão violenta de casa para cá, e eu faço um apelo e você pode tomar uma decisão emocional, momentânea. E o que torna o potencial em concreto na nossa vida é decisão. Decisão. Só que essa palavra também precisa ser qualificada. Por quê? A palavra decisão vem do latim, que significa cortar. Inclusive, esse significado está na palavra, cisão. Cisão, cortar. Cortar. Então o que significa decisão? Quando eu tomo uma decisão, eu estou rompendo com algumas coisas. Deliberadamente eu estou dizendo, a partir de agora eu tomei uma decisão, essas realidades, enquanto depender de mim e do poder do Espírito Santo de Deus, que é efetivo em mim, eu não vou mais viver de acordo com isso. Decisão é fazer isso, é olhar para o futuro
e perceber e entender todas as implicações da decisão, da ruptura, do que você cortou da sua vida. Porque quando eu digo assim, olha, eu não vou mais fazer a minha vontade, eu vou ter uma transformação moral. Bom, para você ter transformação moral na sua vida, você vai ter que render não uma parte da sua vida, você vai ter que render toda a sua vida ao Senhor. E isso vai levar você a buscar e a depender do poder do Espírito hoje, daqui a 5 segundos, daqui a 5 minutos, daqui a meia hora, daqui a 2 horas, amanhã, depois da manhã, daqui uma semana, daqui um mês. E eu estou fazendo provisão na minha mente para poder corresponder à decisão que eu tomei. Porque se você tomou uma decisão e você não fez isso, você não tomou decisão. Você entendeu? Aí o risco qual que é? Faça um apelo, você vem à frente, a gente ora, você vai para casa e a vida continua do mesmo jeito. Aí o poder potencial vai continuar potencial. Entendeu? E aí, qual que é a libertação disso tudo, meu irmão? A libertação disso tudo é que se eu tomo uma decisão, quando eu tomo, eu já tomei no poder do Espírito. O Espírito Santo que me levou a isso. E quando o Espírito me leva a tomar decisão, Ele fala ao meu coração que eu terei todos os recursos que eu preciso para confirmar a minha decisão na vida. É óbvio que a vida é marcada por ambiguidade e contradição. Então é possível que eu tome uma decisão e amanhã eu dê um tropicão. É possível. Mas eu digo assim, isso aqui não era para acontecer. Eu me arrependo disso aqui até o mais profundo da minha alma. Eu me levanto novamente no poder de Deus e continuo decidindo viver aquilo que eu decidi na presença de Deus. Eu não quero mais viver isso aqui. É assim que acontece. Sabe quem é que possui as pessoas? Demônio. Deus não faz isso. Deus não vem aqui e invade a sua vida e leva você para onde quiser e destrói a sua vontade, a sua personalidade. Não. O poder está aí, todo o poder. Tudo que eu e você precisamos para ver uma vida abundante, Deus nos deu. O que você precisa fazer? Dizer, eu quero isso para mim. E aí, você quis, o Espírito vai levar você para atitudes, lugares onde você vai alimentar a sua decisão. E vai experimentar o poder de Deus. Mas tem que decidir. Então, se você não quer, não diga que quer. Entendeu? Não diga que quer. Eu disse há 38 anos atrás, mais ou menos, eu disse, eu quero. Tudo bem que eu não sabia, eu não sabia todas as implicações, mas eu tinha uma noção de que quando eu disse eu quero, a presença de Deus ia destruir a minha existência por dentro, não na minha integridade como pessoa, tá? Ele não destrói a minha pessoa, mas Ele ia destruir todo aquele cacareco que o mundo colocou dentro de mim, as distorções, as manias, os comportamentos errados, as percepções, as construções cognitivas. Ele ia vir arrebentar tudo isso, e eu disse, arrebenta porque eu preciso disso. Se o Senhor não fizer isso, eu não vou mudar, então eu te dou permissão, que o teu Espírito venha sobre mim, porque eu sei que Ele está em mim, o teu poder, a tua presença, o teu conhecimento. Então, Senhor, eu te dou liberdade para o Senhor quebrar tudo. Quebra tudo, Deus. É isso que eu quero. E aí, meu irmão, se prepare, porque Deus vai fazer na sua vida. Pode se preparar. Tenho certeza que Deus vai usar você de uma forma poderosa. Porque o problema de Deus não é resolver problemas. O problema de Deus é resolver você. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que Deus fale ao nosso coração. O pessoal pode vir subindo. Eu quero terminar com uma ilustração do livro O Leão e a Feiticeira, C.S. Lewis. As crianças do livro perguntam para o castor a respeito de Aslan, que é a figura de Jesus na história, o leão imponente.
E as crianças perguntam: ó, nós queremos ter um encontro com esse leão, mas ele é seguro? Olha a resposta, C.S. Lewis: seguro? Quem disse alguma coisa de seguro? Claro que ele não é seguro. Mas é bom. Mas é bom. A insegurança aqui não é uma presença que ameaça, tá? Sabe o que é essa insegurança que ele fala aqui? A insegurança vem porque eu estou na presença de um Deus imprevisível, impenetrável, incontrolável, incompreensível, infinito, misterioso, assombroso, poderoso. Um Deus que é extraordinário. Que segurança? Não há segurança. Ele vai abalar a minha vida e a sua. Não é uma segurança que te ameaça. É aquela insegurança que traz assombro. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Queria que você fechasse os seus olhos e você pensasse, porque eu falei que eu faço apelo, eu vou fazer um apelo. Mas eu espero que ele chegue no seu coração, na sua mente diferente. Porque você entendeu o que é o apelo. É uma resposta que vai levar para você para uma revolução na sua vida. Vai mexer com a ordem do seu mundo interior. Vai abalar as suas estruturas. Mas é bom. Não é ameaçador, é bom. É bom. E eu tenho certeza, meu amigo, que o convite que Deus está fazendo para você, essa rendição, Ele está dizendo: deixa eu fazer. Deixa eu fazer. Eu estou aqui, estou em você. Tudo o que você precisa para que isso aconteça já está em você. Mas eu não posso me apropriar da sua vida sem que você diga: eu quero. E Ele espera sua decisão. E eu acho que o Espírito falou com algumas pessoas aqui, de uma maneira concreta, de uma maneira que as pessoas entenderam o que vão dizer para Deus hoje. E se você entendeu, eu só quero que você levante a mão e diga assim: falou comigo e eu estou decidindo. Pode abaixar. E eu vou orar por você, pode abaixar. Mais alguém? Pode abaixar, pode abaixar. Pode abaixar. Pode abaixar, Deus abençoe. Eu louvo a Deus, porque eu não espero que todo mundo levante a mão. Talvez porque alguns que já estão aqui já fizeram isso. Mas se você está fazendo isso agora, vai começar a revolução de Deus na sua vida. Deus vai resolver você. Deus vai resolver você. Senhor, com entendimento nós respondemos sim ao apelo da Tua palavra. Nós queremos que o Senhor resolva a nossa vida. Porque sabemos que apesar de ser assustador, apesar de trazer instabilidade e insegurança, é bom. É bom. E nós queremos experimentar tudo que o Senhor tem para nós. E nós mais uma vez nos rendemos ao Senhor. Faz a Tua vontade em nós, agora e sempre, meu Deus. Nós não temos medo do futuro, do desafio, porque o inexaurível, o impenetrável, o extraordinário vai continuar se revelando, trazendo poderes concretos para dentro de nós, para a bênção da nossa vida. Muito obrigado. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Terminar. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde.
Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que a graça do Senhor esteja sobre nós. Que Ele nos dê a sua paz. E que Ele nos conduza em todos os nossos caminhos. Em nome de Jesus. Amém.